Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos passar ao momento da palavra do Senhor e hoje nós estamos iniciando essa série de mensagens, série de pregações que demos o título de Família Sobrevivente. Nós estamos correndo risco? Sim, estamos correndo risco. Essa pandemia é algo que ameaça e com a graça do Senhor é que vamos sobreviver. Então, nessas semanas, durante esse mês de julho, estaremos meditando nesse texto aqui, esse tema aqui. E para iniciar, o título de hoje é Fomos assaltados pela pandemia. E dá a ideia para nós de algo que chegou de surpresa, chegou de supetão, sem dar aviso, pegou-nos desprevenidos, assim como um assaltante faz. Ele não avisa, ó, tal dia eu vou te assaltar em tal lugar. Ele chega escondido e te pega de surpresa. E essa pandemia fez isso com todos nós. Fomos surpreendidos, negativamente, é claro. Ninguém está gostando disso. E aí nós ficamos naquela questão. Realmente fomos surpreendidos? Até que ponto, questiono eu, até que ponto realmente foi surpresa para nós? Até que ponto realmente foi algo tão inesperado para todos nós? Será que já não imaginávamos algo que poderia acontecer de ruim sobre nós? E eu gostaria nessa noite de meditar com os irmãos em Gênesis, no capítulo 6. Aliás, durante esse mês, nessa série de mensagens, nós vamos meditar na história de Noé, mais especificamente a respeito do dilúvio, porque tem uma semelhança com o que nós estamos passando nesse momento. Veja, eles estavam na sua vida ali, de repente veio esse dilúvio de forma avassaladora, muitos pereceram e eles ficaram dentro daquela arca, num isolamento dentro daquela arca por um bom tempo. Então, nós iremos meditar em algumas questões nessas semanas a respeito disso. Então, nossa leitura hoje, no capítulo 6, quando começa aqui a parte que nos importa, o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Verso 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Vou parar aqui, embora nós iremos continuar até o verso 22, então você pode manter a sua Bíblia aberta por aí. Mas, à medida que formos lendo, nós vamos meditando, entendendo tudo aqui. O texto diz no início, né, se você olhar um pouco antes, a partir do primeiro versículo do capítulo 6,
vai dizer que a maldade se espalhou naquela época de uma forma muito grande. De uma forma muito grande, ao ponto de aborrecer a Deus. Verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deus se aborreceu de maneira tremenda com a humanidade. Verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Só havia maldade. A maldade se alastrou naquele mundo. Embora, verso 9, Noé fosse um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não estava num outro lugar, ele estava ali no meio daquele povo, junto aos seus contemporâneos, e Noé andava com Deus, no sentido de estar em comunhão com Deus. Quando fala que Noé era um homem justo e íntegro, né, aponta para uma fidelidade total ao Senhor. Noé estava completamente comprometido com a causa de Deus. Então, se fôssemos fazer um paralelo com os tempos atuais, claro que não na mesma proporção, mas também temos essa situação onde existe uma maldade muito grande, onde tem pessoas desobedecendo a Deus, fazendo todo tipo de mal, buscando todo tipo de idolatria, praticando a injustiça, a mentira, o roubo, a corrupção e todo tipo mais de pecado. Mas no meio de todo esse povo, no meio de todo esse pecado, no meio de toda essa maldade, se encontra algumas pessoas que andam com Deus, como você, como nós. Não somos perfeitos, mas buscamos andar com Deus, viver de forma obediente a Deus, nos apartar, nos separar do pecado. Então, o texto mostra, né, nos revela uma época de muita maldade, e Noé está ali, na sua vida tranquila, com a sua família. Diz aqui que ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, um homem trabalhador, um homem temente a Deus, um homem de família, uma pessoa que está ali vivendo a sua vida, talvez de forma até tranquila, né? Como eu disse. E agora veja só, verso de número 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse termo corrompido, que aparece aqui várias vezes, dá a ideia de alguma coisa que foi danificado, alguma coisa que perdeu o seu sentido, o seu propósito, a beleza daquilo que foi criado, perdeu a sua perfeição ali, foi corrompido, foi manchado. Então a terra estava corrompida aos olhos de Deus por conta da violência, por conta do pecado, por conta da maldade do ser humano. Verso 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, no meio da sua ira, no meio da sua indignação contra a humanidade, Deus
observa Noé. E então Deus fala com este homem. Verso 13: disse Deus a Noé. Às vezes nós passamos muito rápido nas nossas leituras bíblicas, nós pegamos o texto e lemos tudo tão rápido que nos passa desapercebido algumas questões importantes, algumas questões que são belas. Olha só, eu acho muito importante isso. No meio de tudo isso, o verso 13 inicia dizendo: então disse Deus a Noé. Perceba, Deus já havia dado a sua sentença: vou destruir a terra, vou destruir toda a carne, vou dar cabo de toda a carne. Ele já tinha proferido a sua sentença, mas ele observa Noé. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia simplesmente executar ali a sentença, mas ele olha aquele homem e então, na sua muita misericórdia, na sua eterna misericórdia, ele decide preservar a humanidade, retomar a humanidade dentro do seu plano eterno da redenção. Claro, tudo isso já estava no propósito eterno de Deus, claro, mas me permita olhar para esse ponto específico aqui, aonde Deus poderia sim ter destruído definitivamente a humanidade, mas Deus usou da sua grande misericórdia e, a partir de um homem que andava com Deus, que buscava ser fiel a Deus, o Senhor acha a forma de manifestar a sua graça e misericórdia. Isso aconteceu algumas vezes nas Escrituras. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, mas antes poupou a Ló. Nós observamos em vários momentos quando Deus, por amor de alguns, Deus usa da sua misericórdia para com outros também. Então, verso 13, Deus fala com Noé. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem falado contigo em meio a todo esse mal que tem acontecido aí fora? Deus tem falado com você? De ontem para cá, nós que moramos aqui em Franca, estamos um pouco mais assustados, porque saiu a notícia de que já não tinha mais vagas na UTI, lotou a UTI. Aí as pessoas desesperaram. Em várias cidades já lotou, baixou, voltou a lotar de novo, baixou. O nosso socorro, meu irmão, minha irmã, não está numa UTI, num respirador mecânico. O nosso socorro está no Senhor que criou os céus e a terra. Espera lá. Nós confiamos em Deus ou é na força humana? Então, muita calma nessa hora. Para que desespero? Não esqueçamos do Senhor. Deus falou com Noé no meio de todo aquele problema. É um dilúvio que veio para destruir a terra. E Deus ali olha para aquele homem e salva ele com sua família. Deus tem falado com você? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Você acredita no que está aqui? Nas Escrituras?
Ah, meu querido, nós precisamos realmente crer, nós precisamos realmente manifestar a nossa fé no Senhor. Nós precisamos realmente mostrar que nós somos crentes. Verso de número 14. Deus então falando com Noé, faz uma arca de tábuas de cipreste. E aí Deus começa a descrever como que ela deveria ser feita, né? Verso 15, verso 16. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Verso 17: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Veja, então, Deus pega e dá uma ordem para Moisés. Ou Noé, desculpe. Deus dá uma ordem para Noé. Faz uma arca. E aí, né, é, é algo absurdo que Deus ordena aquele homem. Um homem já de uma certa idade, não tanto por aquela época, mas a ordem, o que Deus manda ele fazer, é algo absurdo. Nunca se tinha feito algo semelhante. E nem estava chovendo, não tinha nem sinal de chuva. E Noé não, o texto, em nenhum lugar nós percebemos ele titubeando, ele duvidando, ele questionando. Ele simplesmente obedece a Deus. Então, Deus fala com aquele homem. Deus, perceba, verso 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Eu vou destruir a terra, eu vou destruir tudo, mas contigo, Noé, eu vou estabelecer uma aliança. Aliança é um pacto, é um compromisso, é um acordo. Deus olha para aquele homem, um homem mortal como qualquer um de nós, e Deus se alegra dele e faz uma aliança com ele. Estabelecerei a minha aliança contigo. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, Noé com a esposa, 3 filhos com 3 mulheres, cada um com a sua, 8 pessoas então. Veja, Deus estabelece essa aliança e Deus ali salva este homem com a sua família, a família dos seus filhos. Sabe, o que está demonstrando aqui em primeiro lugar é o cuidado de Deus para com aquele homem e sua família. Posteriormente, nós devemos enxergar que Deus também está aqui salvando não apenas eles, mas através deles, dando continuidade à sua criação, à sua imagem e semelhança que ele cria, e dando seguimento ao plano da redenção até que Cristo viesse e consumasse todas as coisas. Está aqui mais além ainda aquilo que nós iremos falar nos nossos próximos encontros, que a figura da arca de Noé, do dilúvio, traz para nós
o exemplo maior da salvação em Cristo Jesus. A abundante graça e da condenação da graça sobre aqueles que têm essa aliança com Deus e da rejeição daqueles que estão em pecado. Mas hoje eu gostaria de continuar focando nessa questão específica aqui, aonde este homem encontra a proteção de Deus para si e sua família. O que Noé fez para achar graça diante de Deus? Ele simplesmente, o texto diz que ele era um homem correto. Verso 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa correta e uma pessoa temente ao Senhor. Veja, meus irmãos, nós somos chamados a ser fiéis a Deus, sermos honestos e justos nesse mundo. Nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus no nosso coração, na nossa espiritualidade, na nossa fé, mas também no nosso testemunho, sendo pessoas de bem, sendo pessoas corretas, vivendo uma vida santa e justa nesse mundo caído. Estamos vivendo, sim, num mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo onde o pecado está à solta, aonde existe todo tipo de desonestidade, de mentira e de maldade. E nós somos aqueles que andam com Deus. Um povo santo, um povo separado, um povo criado em Cristo Jesus para as boas obras. E por fim, verso 19, Deus ainda orientando Moisés, ele diz, olha, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Eu acho muito legal essa questão, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, é motivo para estudo bíblico, né? Mas o Adalto Lourenço, né? Ele fala muito sobre o criacionismo. Você pode procurar no YouTube as palestras dele, fantástico. Recomendo. Põe lá criacionismo, Adalto Lourenço, e assista às palestras dele. Ele explica tudo, como foi possível na arca, com essas medidas que aqui aparecem, poder preservar a vida como nós temos hoje. E é possível, sim, a Bíblia não contém nenhum erro. Verso 21, leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Nós observamos o Deus orientando até a respeito do cuidado deles, como é que eles iriam se manter ali, como é que eles iriam ter alimento e como iriam alimentar os demais animais, como que aquilo seria feito. Certamente porque Deus já sabia o tempo que levaria e das coisas que seriam necessárias. E nos próximos encontros nós vamos falar sobre isso. Estamos falando na perspectiva de família, e a família de Noé dentro daquela arca, com certeza, embora a Escritura não nos revele, mas certamente tiveram algumas questões para fazer, para tratar, para resolver. E eu
Tenho pensado como é que está a sua família. Como que vocês estão aí? Marido, esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, como vocês estão? Como que está o relacionamento aí dentro da arca? Ai, ai. Então aqui o grande momento agora de hoje é, é o fato deles terem sido poupados. Nós estamos sendo poupados, irmãos. Deus está nos livrando. Nós podemos dizer, né, louvado seja o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Se estamos vivos, é porque o Senhor nos sustenta. Se não for o Senhor, já teríamos sido destruídos. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, e se viermos a contrair esse vírus, Deus proverá um jeito de sermos curados, e se de tudo não formos, como diz lá em Coríntios, se o nosso tabernáculo, falando do corpo humano, se o nosso tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício eterno nos céus. Sabe? Ninguém morre antes da hora. Deixe-me repetir para você. Eu creio totalmente que ninguém morre antes da hora. As Escrituras, a Bíblia diz que todos os nossos dias foram contados e determinados antes, né? Antes da fundação do mundo, quando nenhum deles havia ainda. Então eu creio dessa forma. Só que isso não nos dá o direito, então beleza, eu posso parar de usar máscara e álcool gel e sair aí agora normalmente? Não, isso é ignorância, isso é irresponsabilidade. E nós temos que agir de maneira sábia, de maneira inteligente. Aí nós temos que lembrar da doutrina da mordomia. Nós somos mordomos, inclusive do nosso corpo. Foi Deus quem deu e nós temos que cuidar da nossa saúde, porque senão cairemos no pecado da irresponsabilidade ao maltratar o nosso corpo, a nos expormos ao perigo injustificado e poderíamos sofrer por conta disso. Então, responsabilidade. E nosso texto se encerra com o verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé cumpriu a sua missão. Noé fez tudo conforme Deus ordenou a ele. Agora veja, meu irmão, minha irmã, se nós estamos no meio desse dilúvio, nós estamos no meio dessa tempestade, se nós estamos no meio dessa pandemia, né? Às vezes a gente usa tantas figuras, né, bíblicas, meio do deserto, né? Nós estamos passando essa crise agora. Nós precisamos ver quais são as ordens de Deus para nós. Se Deus está nos preservando, o que Ele deseja que nós façamos? Qual é a nossa missão? O texto diz que Noé cumpriu a missão dele. Verso 22, fez tudo o que Deus lhe ordenara. Deus também tem missão para cada um de nós, o propósito para cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por engano. O que Deus deseja para você
Procure, ore, peça a Deus para te mostrar como você pode ser útil, como você pode cumprir a sua missão, como que você pode ajudar o próximo, como que você pode fazer diferença num momento como esse. Quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, né, você vai poder olhar para trás e quando você for contar para as pessoas, e alguém perguntar como foi sua vida na época da pandemia lá em 2020? Aí você vai falar, olha, em 2020, na época da pandemia, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Ou você também poderá falar, olha, lá em 2020 eu quase morri de medo. Ficava só trancado em casa, e etc, etc. Ah, enfim, o que Deus deseja? O que você pode fazer no reino de Deus? Quantas pessoas você pode ajudar nessa hora? Ah, nós, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos numa série de estudos baseado naquele texto, quando Deus fala com o apóstolo Paulo, né? E aí ele fala aquela expressão, quando sou fraco, então é que sou forte. Você é fraco ou forte, meu irmão, minha irmã? Fracos são aqueles que não têm a Deus. Porque aqueles que têm a Deus, eles dizem, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles que têm a Deus dizem, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então, vamos lembrar da nossa fé. Se estamos vivos, é porque o Senhor ainda tem algo para realizar em nós e através de nós. Então, viva o propósito de Deus na sua vida. Cumpra a missão de Deus que Ele tem para você. Concluindo, fomos assaltados pela pandemia? Sim ou não? Pegou-nos de surpresa? Será que nós que somos crentes não sabíamos, não sabemos dos juízos de Deus sobre aqueles que vivem impiamente? Não fomos, não, querido. Deus tem alertado, Deus tem chamado ao arrependimento, Deus tem permitido tantas coisas para dar uma chacoalhada, para alertar. As dificuldades servem de alerta para nós. Deus usa esses momentos de dor, de dificuldade, como um alerta para cada um de nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, sabe? Agora foi essa pandemia, o Covid-19. Há alguns anos atrás foi o H1N1, mais outros anos foi a cólera, aí era a peste negra, aí foi a enchente lá em tal lugar, o furacão em outro lugar, o tsunami naquele outro, o terremoto, a guerra, poxa, as misérias e as catástrofes se sucedem e vão continuar dessa forma até o fim deste mundo. Nós, enquanto neste mundo, nunca ficaremos livres desses problemas. Porque aqui não é o céu, aqui é um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno. E nós não vivemos aqui. Nesse não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem, peregrinando neste mundo. A nossa pátria está nos céus, nós somos cidadãos dos céus. Então nossa alegria não está nesse mundo.
Aqui nós estamos em missão. Aqui nós estamos para realizar algo para Deus. E o nosso descanso eterno está reservado. O dilúvio começou e alguns perderam o barco. Notícia para você: o dilúvio já começou. Já começou há 4 meses. Já está caindo chuva há 4 meses. A água já está aqui, ó, pescoço. Bora correr para dentro do barco antes que a porta feche. Eu estou falando assim meio em tom de brincadeira, mas eu quero me dirigir especificamente para você que me ouve e que está afastado de Deus. Você que não está em plena comunhão com Deus. Você que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Você que não vive uma vida santa, mas que está em alguma prática de pecado. Você que está alimentando algum vício, do álcool, do cigarro, da droga, do sexo fora do casamento, da mentira, da desonestidade, da fofoca e etc, etc, etc. Eu me dirijo a você como um pastor, com zelo, com amor. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se entregue ao Senhor. Se arrependa dos seus caminhos maus, porque são maus sim, são errados sim. Deus não se agrada disso. O dilúvio está chegando. Corra para os braços do Senhor. Corra para a salvação do Senhor. Corra para a presença do Senhor. Fora do Senhor é só morte e sofrimento. É hora de voltar para Deus. É hora de abandonar o pecado. Você está esperando mais o quê, meu irmão, minha irmã? O que você está esperando? Você vai pagar para ver? Você duvida? Deus de amor é Deus de justiça também. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Você pode ir protelando muitas coisas nessa vida, você vai enrolando muitas pessoas nessa vida, mas Deus você não vai. Então, em nome de Jesus, muda a sua atitude, muda a sua vida. Peça perdão a Deus, abandone o pecado e viva uma vida santa para o Senhor. Por fim, queridos, como entender tudo isso, né? Tudo que está acontecendo? Continuamos na próxima semana. Espero que você, na próxima semana, esteja participando novamente e nós vamos entender toda essa história e ver tudo que Deus tem para falar conosco. Meu desejo sincero é que você esteja junto dentro dessa arca da salvação que Deus providenciou para a família da fé, aqueles que são os salvos dele. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o Senhor. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado e nos conceda a salvação. Eu quero, ó Deus, pedir agora especificamente para aqueles que estão fracos na fé, afastados, vivendo em pecado. Ó Deus, tenha misericórdia. Abra os olhos deles. Em nome de Jesus, quebra toda dureza do coração, toda insensibilidade, toda arrogância, e dá, ó Deus, entendimento que o Senhor fala em amor, que o Senhor deseja salvação.
Que a tua bênção seja sobre eles e sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos.